Você já sofreu com acne? Rosácea ou melasma, manchas na pele, geralmente são problemas que afetam a autoestima, né? Especialmente das mulheres. Para você ter ideia, segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne, por exemplo, é o problema dermatológico mais comum na população brasileira, afetando 56,4% das pessoas, entre homens e mulheres, é claro, além de ser o motivo que mais leva pacientes aos dermatologistas. O que a gente não para pensar é, sabe o quê? Muitas vezes, esses problemas, manchinhas, acne, vão muito além da estética. E esse é o nosso papo da entrevista de hoje, é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a dermatologista doutora Ana Paula Zangerolami, espero que eu tenha falado correto o nome dela, que é também especialista em doenças inflamatórias com repercussão estética. Doutora, muito bom dia e muito obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar um pouco sobre essas doenças. Como a gente falou, inclusive eu estava dando uma olhada no seu Instagram, que tem muita informação sobre isso, e é muito interessante porque normalmente esse tipo de situação que eu destaquei aqui, a acne, é o melasma, é aquela manchinha, a gente sempre tende a achar que é uma coisa estética, né? Porém, pode ser um alerta ali em relação à nossa saúde, doutora? Fale um pouquinho pra gente sobre isso. Com certeza, essas doenças inflamatórias que acometem a pele, principalmente a acne e a rosácea, elas estão ligadas a diversos fatores que podem levar ao seu desencadeamento. Então, está relacionado ao nosso estilo de vida, como alimentação. Então, a gente associa muito ao surgimento da acne mais inflamatória a uma alimentação rica em açúcar, em alimentos ultraprocessados, como os embutidos, também ao leite, que também é bastante associado. E aí, para as pessoas que gostam da academia, o whey protein, que contém a proteína do leite, a gente também tem uma grande associação com a acne, né? Assim como a rosácea, também uma doença inflamatória, está relacionada a alguns alimentos como cafeína e também ao estresse, que aí comanda, né? O nosso pós-pandemia tem aumentado muito o número de diagnóstico dessas doenças inflamatórias. Doutora, a gente pode falar, por exemplo, inclusive eu vou lembrar o pessoal de casa que eles podem mandar também as dúvidas para o nosso WhatsApp, já está aparecendo aqui na tela, caso você tenha alguma dúvida aí mais pontual, manda para a gente também, que a doutora Ana Paula responde aqui ao vivo. 3513-0818, não esquece o DDD 19. Então vamos lá, doutora, é correto a gente falar então que, por exemplo, um problema como a acne ou a rosácea até, né? Esses problemas podem estar relacionados a desequilíbrios intestinais, por exemplo. É comum? Sim, sim. Cada vez mais a gente tem abordado esse tema dentro da dermatologia, que antigamente não era muito falado. Mas esse estado inflamatório que nós conhecemos como disbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal, que é causado por esses hábitos de vida ruins, né? Pode desencadear a acne pelo aumento da produção do sebo, que é um dos causadores da acne. E aí esse aumento do sebo pode levar à formação da acne inflamatória junto aos outros mecanismos de ação da doença. Assim como na rosácea também. Você acredita que de repente precisa dessa atenção maior, tanto do paciente quanto do especialista, para se atentar que por trás daquele problema teoricamente estético pode haver ali um sinal de que algo não está tão bem no organismo? Ou esse paciente já tem que chegar pedindo algo mais aprofundado? Porque muitas vezes a gente se preocupa com a estética, aí a gente... enfim, tem ali o problema diagnosticado, né? E você recebe, por exemplo, um creminho para passar e resolver aquele problema. E muitas vezes pode ser algo mais profundo. Precisa realmente dessa atenção e até cobrança maior do paciente, por exemplo? Com certeza, é muito importante estar atento a isso, porque o que eu vejo no meu dia a dia, essas pacientes não estão acostumadas com esse tipo de abordagem, quando a gente pergunta sobre estilo de vida, sono, porque elas vão muito ansiosas pela resolução do problema. E aí, muitas vezes eu pergunto sobre hábito intestinal, por exemplo, e as pessoas no dia a dia não reparam se elas sofrem de constipação ou de uma diarreia crônica, né, se tem um desequilíbrio, e elas não sabem dizer em um primeiro momento.
Então, quando eu faço essa pergunta na consulta, é muito comum que no retorno elas voltem falando que reparou, e aí sim vê que tem um desequilíbrio e a gente começa a tratar, né? Então, é muito importante o paciente estar atento dessa abordagem integrativa que existe sim nessas doenças e que é um grande benefício. Cada vez mais a indústria farmacológica vem se atentando para isso, então nós temos desenvolvimento de probióticos, tanto de forma oral como tópica, para ajudar aí no tratamento dessas doenças. Quando a gente fala na psoríase, por exemplo, doutora, também tem alguma relação, pode ser considerada uma doença inflamatória, né, que esteja relacionada à inflamação do organismo também? Também. A psoríase, né, é uma doença crônica e ela tem uma relação com a nossa imunidade. Então, toda a inflamação, ela pode desencadear as lesões, né, piorar o quadro. E tem total relação, já foi associada à desbiose também, que é esse desequilíbrio da flora intestinal, à piora do quadro de psoríase. E tem alguma relação, a gente está apesar que não está tão frio assim, mas estamos no inverno, a temperatura tende a cair um pouquinho mais. Tem alguma relação aí do frio com a dermatite atópica, por exemplo, doutora? Sim, é muito comum nesse período do ano, principalmente nas crianças, a gente reparar um agravamento da dermatite atópica, que é uma doença que a gente tem um comprometimento da nossa barreira da pele. Então, nossa pele fica mais exposta a agentes externos, e aí a complicação também com infecção é muito comum nessa etapa do ano. O frio já traz uma desidratação da pele que a gente espera nesse momento, né? Porque a gente não está suando, não está, né, não tá perdendo água pela pele. Então, a gente já espera essa desidratação que é piorada, né, nessa época do ano. Então, muito importante aí ficar atento à hidratação da pele nesse período. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta aqui, doutora, da Luana, de Sumaré. Ela pergunta em relação às sardas. Ela fala que ela tem as pintinhas ali naturalmente, mas que ela tem percebido um aumento ao longo do tempo. É preciso ter uma atenção em relação a isso? É normal com a idade esse aumento nessas manchinhas? Como é que a gente pode ajudar aqui a Luana? Oi, Luana, vou te responder aqui. Então, olha, as sardas, né, é uma alteração, uma hiperpigmentação da pele que ela é totalmente benigna, né? Ela pode aumentar, assim, com a exposição solar. Mas, com o passar dos anos, nós temos que ficar atentos a outros tipos de mancha que pode aparecer também no meio das sardas. Então, as melanoses solares, é bom estar atento a isso. E é super importante, né, a ida ao dermatologista para poder olhar com a lupinha que a gente chama, que é o dermatoscópio, e identificar se essa lesão se trata mesmo só de uma sarda, que é totalmente benigna, né, ou de uma lesão causada aí pelo sol. Então, pelo menos uma vez no ano, Ana, eu recomendo que você vá ao dermatologista para olhar isso. Eu ia perguntar exatamente essa recomendação, né, dessa frequência ao especialista. Então, pelo menos uma vez ao ano para verificar se as manchinhas que estão ali são todas ok, são benignas e tratar também, muitas vezes a gente procura ali para clarear um pouquinho, né, doutora, faz parte. Chegou uma outra pergunta também da Mônica de Campinas e ela fala em relação ao melasma. Ela fala que ela tem bastante e a dúvida é se também pode indicar algo internamente, né, se ela precisa ter esse olhar mais apurado para essas manchas que ela tem. Olha, o melasma também, a gente já tem alguns estudos mostrando que tem uma inflamação ali local na pele, né? Mas a gente não tem tantos estudos mostrando se tem relação com essa inflamação interna. É uma doença de difícil tratamento, ela é crônica, né? E que exige muita disciplina e acompanhamento do paciente para tratar, porque leva, assim, assim, uma ansiedade muito grande do paciente em querer melhorar o melasma muito rápido. E nós sabemos que no período de verão ele vai ter uma piora e que o tratamento do melasma a gente não vê grandes modificações com o passar do tempo, apesar de existir diversas tecnologias hoje que a gente pode investir para ajudar, mas o que eu recomendo é essa disciplina de tratamento, não parar de tratar. Perfeito! Nossa, quero agradecer demais as suas orientações, doutora, aqui no Edição Manhã, trazendo esse olhar diferenciado mesmo para situações que muitas vezes
passam, né, despercebidas. Ah, é só uma manchinha, é só uma espinha. Às vezes pode ser algo ali, o seu corpo te avisando que precisa ter um olhar mais dedicado, um olhar mais atento ali, né, a essa situação. Tem algum outro ponto, algum conselho final que você poderia trazer para a nossa audiência, doutora, em relação a esses cuidados e a esse aspecto que você escolheu dar à sua profissão, não só a estética, mas também a saúde? Tenho sim, gente. A primeira coisa é não esqueçam do protetor solar diariamente, mesmo no período de inverno, ele é muito bem-vindo, mesmo que você vá passar o dia todo em casa de home office, não esqueça do protetor solar, ele é super importante, a gente percebe uma modificação na pele já, só com o uso do protetor solar, então se você só pode fazer uso disso, já comece. E qualquer coisa diferente que reparar na pele, procure um dermatologista para tirar suas dúvidas, né? É super importante esse exame, pelo menos uma vez no ano, como eu comentei aqui. E que hoje nós temos uma abordagem, sim, integrativa do paciente, não se restringindo só ao uso de cremes, né, tópicos, mas tendo esse olhar para o paciente como um todo. Perfeito. Você falou aí a questão do protetor solar. Vale lembrar e ressaltar que é até no inverno, né? Até no inverno. Não pode deixar passar. Doutora, muito obrigada pelas suas informações, viu? Portas sempre abertas aqui para a gente falar sobre esses assuntos. Aqui o Instagram da doutora, inclusive, ó, doutora Ana Dermato, certinho? Porque lá tem bastante conteúdo, ela é especialista, inclusive, nessa parte de acne adulta. Lá você vai encontrar muitas informações e, é claro, também pode entrar em contato para tirar alguma dúvida. Às vezes você ficou envergonhado de mandar aqui para a gente. A doutora, com certeza, está à disposição. Doutora Ana, muitíssimo obrigada mais uma vez e um ótimo dia. Muito obrigada, bom dia. Eu conversei com a dermatologista, a doutora Ana Paula Zangerolami. Ela é especialista em doenças inflamatórias com repercussão estética, gente. Olha que assunto importante, né? Como a gente tem que se olhar com cuidado ali no espelho. Apareceu um negocinho diferente? Parece que é só uma espinha, mas tenha atenção e vá em busca de informações sobre isso. E é claro que você pode rever e compartilhar essa entrevista no nosso canal do YouTube. Você encontra, daqui a pouquinho a gente já sabe, assim que encerrar o jornal. O endereço está aqui, entra lá no YouTube, coloca lá o assunto pele, dermatologista, uma palavrinha-chave e você já vai ter acesso a esse material. Lembrando também que você pode nos acompanhar, não só a edição manhã, mas toda a nossa programação ao vivo ali no canal do YouTube também, na palma da sua mão. Se precisar sair de casa, pode continuar nos acompanhando.